Vamos lá. Okay. Diego, boa noite. Luana Trindade, aqui da Flá TV. Primeiro, óbvio, parabenizar, né, por tudo que você fez pelo Flamengo, por toda a sua história. E vou até perguntar a mesma coisa que eu perguntei para o Diego Ribas. Assim, queria que você descrevesse para a gente toda a emoção que você viveu hoje, contar alguns detalhes que a gente não tenha captado. Queria que você abrisse mesmo o seu coração aqui para todos os jornalistas presentes e para a Flá TV, claro. Já vem de dias aí, né, com esse término, com tudo, né, o que representa a despedida, né? Quando se fala em despedida, pensa sempre em algo triste, né, alguma coisa que vai acontecer, mas é o fim do ciclo, graças a Deus, vitorioso. Eu fico muito feliz de poder ter participado, né, de uma era, né? É uma era, porque são 5 anos e meio e, afinal de contas, o que foi construído nesse tempo deixa a gente muito feliz, muito grato e agradecer ao Flamengo também por proporcionar, né, esse momento que poucos jogadores às vezes têm, né? E às vezes merecem também, mas poder vivenciar isso hoje para mim foi de um valor enorme, né? E ver o carinho do público, né? Todo o carinho que eu venho recebendo, né? Depois do anúncio oficial e a gente vem vivendo esses dias de emoções, mas dentro do vestiário ali, né? A gente quando está se arrumando, já trocando para ir pro jogo, para aquecimento principalmente, passa um filme na cabeça, não tem como, né? Passa um filme, você olha para os companheiros do lado, você vê às vezes jogadores que não estavam na lista ali de convocados, vêm e prestigia da mesma maneira, se emociona. Então a gente vê que é um dia bem especial. E como eu falei no começo, só agradecer mesmo, desde o presidente Landim até os demais, até chegar o pessoal da rouparia, o pessoal da cozinha, do CT. Você acompanha mais, né, lá o dia a dia, sabe toda a estrutura que é proporcionada para nós e eu fico muito feliz mesmo, porque é um ciclo que termina, né, e um ciclo vitorioso, né, que foi bem trabalhado, né? Eu me doei o máximo para poder sempre ajudar, nunca atrapalhar de maneira alguma e eu acho que isso é que fica, né? Fica esse legado aí para os jogadores. Os jogadores têm a consciência também de muito do que se passa hoje com o time é devido que o ambiente criado, né, dentro, né, entre os jogadores e isso facilita bastante o dia a dia. Boa noite, Diego. Parabéns por toda a sua história dentro do Flamengo. Ao longo, né, desde que você deu o anúncio oficial, muito foi dito nas redes sociais sobre qual seria o momento mais especial, né, que o torcedor se recorda de você, aquele momento que ficou registrado. E eu queria saber qual é o seu momento, qual é aquele que você não abre mão. Não, esse momento que eu vivi no Flamengo, seja uma defesa de pênalti, um jogo, qual é aquele momento especial que você vai guardar para sempre contigo? O dia de hoje. O dia de hoje, para mim, não tem preço, porque é um agradecimento de todos os dias trabalhados e a construção que foi feita durante todos esses dias até hoje. Então pode ter certeza que hoje é o dia mais especial por tudo que aconteceu, né? Se eu olho para trás e nomeio um título ou uma defesa, talvez eu não teria todos os títulos que eu tenho hoje. Então eu não daria importância, né, para os outros títulos, né? Então que eu fico feliz por isso. E o dia de hoje foi com certeza um dos dias mais especiais da minha vida. Diego, tudo bem? Aqui atrás, tudo bem? O Diego Ribas acabou de sair daqui, obviamente nosso tema acaba sendo muito o fim da carreira dele, né? E pelo que a gente entende, não é o seu caso. A gente falou pouco sobre isso, a gente ouviu você falar pouco sobre isso. E o que você planeja, o que você almeja para a sua carreira nesse momento? Normalmente o goleiro tem até uma vida maior dentro do futebol. Você pensa em jogar fora do Brasil ou, enfim, já teve proposta de outros times, já tem uma realidade sobre isso? Olha, no momento agora, eu penso em desfrutar com a minha família, né? Pegar essas férias agora, foi um ano bem puxado, né, em termos de viagem e tudo mais, tentar dar uma desconectada. Ainda não decidi, quero decidir com bastante calma, porque às vezes eu posso tomar alguma decisão antecipada com emoção e não ser a decisão correta. Então vou curtir minha família, vou aproveitar meus filhos e provavelmente aí para final de janeiro, começo de fevereiro eu
tome alguma decisão. Mas o momento mesmo é de curtir, de relaxar, porque foram anos intensos, assim. Sempre quando terminava uma temporada, a gente já estava pensando na outra, o que iria acontecer, né? E eu acho que nós merecemos, né? O Diego, conheço o Diego desde os 10, 12 anos de idade, uma carreira brilhante na Europa, enfim, eu acho que mais do que merecido essa despedida dele do futebol. Conheço a família dele, conheço os filhos dele também, sei do tanto que ele se doou também para deixar esse legado, né, que ele sempre fala, e fico feliz por ele, desejo sorte no próximo ciclo da vida dele, e nós somos assim, né, a gente já termina um ciclo aqui, já pensa no outro e vai, a vida nossa é assim, né, não é só o esportista, a nossa vida é desse jeito. E a gente tem que estar preparado e coragem para, às vezes, terminar e dar um passo para frente na vida. E o Diego tomou essa decisão, e a minha decisão vai ser um pouco mais pensada, com calma, né? O Diego pensou também muito tempo para tomar essa decisão. E vamos ver o que acontece para final de janeiro ou fevereiro. Boa noite, Diego. Duda Carvalho, do canal Domínio Rubro-Negro. E eu queria te perguntar, você chega em 2017, um momento em que a posição goleiro era muito carente no Flamengo, e você chega, faz aquela superação ali, depois de bater muito na trave em 2018, e começa aí a engatar a sequência de títulos no Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a emoção que você passou naquela época e hoje encerrando a sua carreira aqui no Flamengo. Sim, eu cheguei em 2017, no meio de 2017, né? No final de 2017 eu tive uma lesão na clavícula, né? Quebrei a clavícula e fiquei fora da final da Sul-Americana, né? Em aquele ano a gente estava começando, né, uma construção, vamos dizer assim, porque em 2017 acho que estava eu, o Diego, né? O Diego chegou primeiro, estava o Rodinei, estava o Everton Ribeiro também, e eu cheguei depois. E claro que às vezes, né, todos ficam impacientes e tristes com derrotas, mas para você se tornar vencedor você tem que perder, para você aprender, dar valor, a saber o que fez de certo, de errado. E logo depois, no ano de 2018, eu acho que foi a primeira grande contratação assim que eu lembre, né, foi o Vitinho, né, foi uma contratação do Vitinho. E ali você já começava a ver um pouquinho do esboço que o Flamengo ia começar, né, o que ele tinha preparado os anos anteriores e sofrido também, que ia começar um divisor de águas ali para o clube, né? Foi quando começou a vir, a gente bateu na trave de novo, passamos perto ali, né, no Brasileiro, na Copa do Brasil também, não, se não me engano a Copa do Brasil foi contra o Corinthians na Copa do Brasil, e no ano de 2017 foi nos pênaltis. E uma frase que o Dorival sempre fala, né? Ele, quando saiu do Flamengo naquela etapa, em 2018, ele falou que o Flamengo estava preparado para começar a ganhar títulos, né? E foi verdade, porque entrou 2019, começou a vir contratações de peso importantes, né? Gabi, Arrascaeta, Bruno Henrique. E no meio do ano começou a vir jogadores também, né, consagrados lá fora, que participaram dessa construção, né? Então, eu acho que, poxa, isso tudo faz com que a história, né, essa história recente do clube seja contada de uma forma bem trabalhada do que foi, né? O próprio Marcos, eu tenho que citar esse nome, o Marcos, porque ele foi especialmente importante para a minha manutenção em 2019. O Abel Braga também é uma pessoa sensacional, e eu aprendi na vida que você tem que ser grato a essas pessoas quando você está num momento ruim, e ali foram pessoas que confiaram no meu trabalho, e se eu estou hoje aqui comemorando, eles foram muito importantes nessa caminhada, né, no Flamengo. Rodrigo Caetano também, que quando estava aqui, mas especialmente o Marcos Braz, que me ligou, o presidente Rodolfo Landim também, né, com a sua confiança, e o Abel Braga, né. Aí a partir de 2019 foi quando chegou um divisor de águas. No meio do ano houve a troca, chegou o Jorge, e a partir daí a gente começava a ver que o clube poderia dar passos grandes, né. Não começamos tão bem, começamos com uma eliminação na Copa do Brasil, mas mesmo assim a gente tinha confiança no trabalho que estava sendo feito. Então, a partir daí, a história foi escrita, todo mundo já conhece, e eu fiquei muito feliz de participar de todo esse trajeto, porque a gente vê a construção, não é fácil,
O Flamengo hoje, todo mundo vê o Flamengo com renda, com dinheiro, mas o Flamengo soube esperar a sua hora para poder fazer e colocar o Flamengo onde ele merece. Sua direita aqui. Diego, Caio Mota, Globo Esporte. Cara, já te vi ser campeão, enfim, várias situações, eu nunca te vi chorar. Hoje você não só chorou, como chorou como criança em campo. Queria que você passasse um pouco o flashback daquela entrada, ver a família, o abraço dos companheiros, os troféus, depois ver lá o mosaico, depois ali teve aquela última cãibra. Na Supercopa, a última cãibra, né, é verdade. Não, na Supercopa também me emocionei bastante. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais emotivo, né? Eu acho que todo mundo aqui é assim, né? Tem um novinho aqui, né? Mas, cara, hoje era um dia especial, né? Era um dia especial, por mais... Eu até comentava no vestiário que por mais que você programe tudo antes, eu vou me concentrar, né? Não vou me emocionar, é impossível. É impossível porque quando você está se trocando, você está imaginando, você já começa... Vem a lembrança na cabeça de tudo. E como foi um ciclo muito importante, muito vitorioso, né? Eu acho que os próprios jogadores estavam emocionados também, né? Então a gente faz uma roda ali antes de começar o jogo e cada um fala de uma maneira e cada um sente, né? Da maneira que cada um está acostumado ou não está acostumado, porque, né, tem jogadores também que eu vi se emocionar mas o dia a dia do jogador é muito difícil, né? Eu acho que todo mundo acha que é fácil entrar no campo e ter que render 100%. Somos muito exigentes, né? Todos, né? Parte da imprensa, nós mesmos nos cobramos, né? E vivemos num momento de que tem muita pressão, né? Ou você presta ou você não presta, né? Não existe um meio termo. Então, quando você sai pro campo, que você sente que é o último jogo com a camisa, que você começa a ver companheiros e tudo mais, não tem como se emocionar, né? E depois, ali no meio do campo, né? Poxa, ser reverenciado, aplaudido por 60 mil torcedores, né? 63 mil torcedores. E me senti acolhido pelos 42 milhões de torcedores, né? Eu sei que todos os flamenguistas são gratos e eu também sou muito grato ao clube por ter dado, né, a oportunidade de poder vestir a camisa e também me tornar um jogador importante na história do clube. Diego, Fábio Barcelos, Família da Nação, parabéns pela tua trajetória. Obrigado. Muito obrigado por tudo que representou com a camisa do Flamengo. Bom, primeiro o seguinte, você é um jogador que atuou na Europa, defendeu pênalti de Messi, Cristiano Ronaldo, como você mesmo disse, né? O Flamengo hoje é um clube estruturado. Marcos Braz chegou a dizer recentemente que o Flamengo procura craques do futebol mundial, inclusive, para trazer. E a gente sabe que jogadores como esse, que você deve conhecer, muitos da Europa, perguntam, né, sobre o clube atual, pede informações sobre o clube. É diferente morar na Europa e morar no Rio de Janeiro. É diferente tu sair de um Real Madrid, de um clube desse e vir para o Flamengo. Se perguntarem hoje para o Diego Alves, o que você falaria do Flamengo? Olha, o que está acontecendo hoje com o Flamengo, poxa, eu acho que eu não preciso nem falar, né? Jogadores que vieram, que querem voltar, que quando saem sempre falam do clube, né? Falam o melhor possível. Mas eu acho que isso que aconteceu hoje também é um fato importante, né? É um fato importante porque, como eu falei no início da entrevista aqui, é difícil você ver uma homenagem tão simbólica como foi hoje, né? Então, isso também atrai os jogadores que querem vir, querem sair da mesma maneira, né? Querem ganhar títulos. O Flamengo é um clube grande e, assim, nós não temos noção ainda do que se foi construído. Mas a repercussão do Flamengo ela é incrível. Então, a nível mundial, estou falando, tá? Hoje, por exemplo, no meu celular tem mensagem da Inglaterra, da Espanha, da Itália, enfim, de todos os lugares do mundo para você ver a importância do clube. Muitas pessoas perguntam lá na Europa como é que é jogar no Brasil, né? Como é que é jogar no Maracanã, como é que é jogar com o estádio lotado, como que é a torcida do Flamengo. Muita gente pergunta. E eu acho que é uma experiência única, né? Não tem como a gente falar, porque quando você vive o dia a dia aqui, é completamente distinto de quando você fala para ele, lá é um clube grande. Não tem como, é difícil. Você viver dia a dia, o clube,
é uma pressão muito grande, né? Então, mas, cara, quem quiser vir, lógico, o clube tem que querer também, o Marcos aí, o Landim, mas vai encontrar um clube estruturado, com jogadores que não tem... continua com a sede de ganhar sempre, mesmo nos piores resultados, mas tem a vontade de vencer sempre. Foi o que fez trazer esses jogadores até aqui. Então, vai continuar, né? Como eu falei, eu paro, continua, mas os jogadores para o futuro, com certeza vão encontrar uma base de jogadores famintos aí por títulos, que é isso que move, né, o clube, move a torcida. E, poxa, não tenho dúvida que o Flamengo, durante esses anos aí pela frente, é uma potência. É incrível o tamanho que atingiu o Flamengo. Última pergunta aqui. Diego, parabéns pela sua trajetória no Flamengo. Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Você é reconhecidamente um dos líderes deste elenco. Isso não acaba com a sua saída, até porque você deixa um legado. E qual foi o momento mais crítico que você acredita que você, com outros jogadores que também lideram esse grupo, você acredita que pode ter ajudado o Flamengo a sair de uma situação ruim? E você deixa a sua parte no clube com a sua saída. E o que do Flamengo você vai levar consigo? Do Flamengo? Bom, primeiro a primeira pergunta que você falou com respeito ao que eu passei, né, a dificuldade, essas coisas. O Flamengo é assim. O Flamengo é um clube que mexe com a emoção do torcedor, né? Hoje existe um poder muito grande também em redes sociais, né, e coisas desse tamanho. E eu acho que o que não pode, às vezes, acontecer é somente uma mentira ser transformada em verdade. Isso, para mim, hoje é o maior problema, porque pode ser criada uma mentira a qualquer momento e essa mentira vai rodar o mundo todo e às vezes a verdade, ninguém quer saber o motivo da verdade, ou se é isso, ou se é aquilo. Então, às vezes o que machucava assim bastante são invenções, né? Existe grupo, panela, jogador. Gente, o dia a dia no trabalho, é o que eu falei, você não vai ter todos do time, mas todos respeitam, se gostam. E a mentira não pode se tornar verdade. Não pode se tornar. Isso é ruim. Você imagina no trabalho de vocês também, vocês serem criticados e receberem mentiras que se tornam verdade, porque o pessoal não quer saber do outro lado. E a mentira toma muito mais proporção do que você falar o que está acontecendo, a realidade. E nós, jogadores, sempre tratamos todos ali, de dirigente, a todo mundo que quando conversava com caráter e com verdade. Isso sempre foi assim, desde quando eu cheguei, eu encontrei diversos grupos já durante essa caminhada e vi jogadores tristes por ter que reverter uma situação de uma mentira, né? Então, assim, o torcedor tem um pouco de cuidado para tomar lados quando houver alguma... Isso daqui para frente, não na minha situação. Porque esses jogadores que estão aqui agora, que ficaram e vão ano que vem tentar buscar o Mundial, Recopa, Supercopa, são jogadores de caráter, são jogadores que já vivenciaram muita coisa no futebol. E não deixar essas coisas externas, né, afetar o dia a dia, o trabalho do time, que é o mais importante, né? Eu nunca vi times campeões que não tivesse esse rumo, né? Se você às vezes está fazendo as coisas certas, ela vem. Está fazendo coisa errada, você pode ter certeza que não vai acontecer. Então esse é um ponto muito importante que eu acho que deve ser debatido. Inclusive eu escutei o Felipe em umas entrevistas falando, né, que ele ficou bem chateado com alguma situação. O Felipe é o cara mais profissional que existe, né, como era o Diego, né, como eu também, né, e como outros jogadores, como o Davi Luiz, como o Gabi. Cada um exerce sua liderança da melhor maneira possível. Um vai ser mais introvertido, o outro um pouco mais, né, engraçado, autêntico, um com a verdade, mas nunca desrespeitando a origem dos jogadores. Nunca. Isso é um lema ali no nosso time. E então é isso, o respeito que fica é esse.
né? O aprendizado é esse, né? O trabalho, passamos 6 meses bem difíceis esse ano, bem complicados mesmo. E se você não tiver um grupo forte com jogadores de caráter, experiente, que vivenciou vários momentos, você não consegue reverter da maneira que foi. E você pode ter certeza que termina o ano com 2 títulos, uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Se você fosse ver o começo do nosso ano, provavelmente ninguém falaria que o Flamengo conseguiria ganhar esses 2 títulos. Então é isso. A segunda, qual é? Desculpa, a segunda pergunta? O que eu levo? Eu levo, poxa, o carinho da torcida. O que eu recebo de obrigado quando eu saio na rua, saio com meus filhos, vou pro shopping, vou passear, gente abraçando, agradecendo. Então, isso não tem preço, porque é o reconhecimento de um trabalho. Então, quando eu olho para trás, eu falo, poxa, valeu a pena eu ter deixado 10 anos na Europa, né, para vir e desfrutar de um novo episódio na minha vida, e pode ter certeza que valeu muito a pena. Obrigado, Diego Alves. Obrigado a todos. Boa noite.